Nós estamos começando hoje uma nova campanha com o tema Despedaçando os Ferrolhos. Diga comigo, diga despedaçando os ferrolhos. É uma campanha muito forte de 12 semanas. Eu creio que durante essas 12 semanas, muitos ferrolhos vão ser despedaçados. E você vai contar aqui, nas sextas-feiras, testemunhos de portas abertas, testemunho de libertação, testemunho de milagre, testemunho de vitória. Se prepare, porque nessa campanha você vai contar o seu testemunho, que esse ferrolho que está travando a sua vida vai ser despedaçado em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 45. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Isaías capítulo 45, o verso 1. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Todos encontraram? Glória a Deus. Isaías 45, verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Diga glória a Deus por isso. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Levante sua cabeça, por gentileza, e olhe aqui para mim. Nós estamos na campanha Despedaçando os Ferrolhos. Você sabe o que é um ferrolho? Ferrolho é aquela tranca que tranca porta, janela, portão. Hoje usa muito-se fechadura, mas antigamente usava-se muito ferrolho. Ferrolho é uma tranca que tranca um ambiente para que quem está do lado de dentro se sinta protegido e quem está do lado de fora não possa entrar, ou vice-versa. Então o ferrolho é uma tranca. E o mundo espiritual existem ferrolhos. No mundo espiritual existem trancas, travas, que muitas vezes estão bloqueando a pessoa de ter portas abertas, a pessoa de ir para um próximo nível, para uma próxima etapa. Você já viu que tem gente que parece que a vida dela é trancada? Por isso que tem um espírito chamado tranca-rua. Existe um demônio chamado tranca-rua. E o que o tranca-rua faz? Ele tranca, ele trava o caminho da pessoa, ele amarra a pessoa. A pessoa tem tudo para prosperar, mas não prospera. A pessoa tem tudo para ser feliz no amor, mas ela não é feliz, está trancado. A vida dela é trancada. Então existem no mundo espirituais ferrolhos que travam, que trancam a vida das pessoas. E durante essas sextas-feiras nós vamos orar para que os ferrolhos de bronze, para que os ferrolhos no mundo espiritual, que está trancando alguma coisa na sua vida, que está impedindo de você conquistar alguma coisa, seja despedaçado. Não é que vai abrir o ferrolho, não. A proposta da campanha é acabar com esse ferrolho, é despedaçar. Deus diz assim: a porta que eu vou abrir, ela não vai se fechar. Por que a porta não vai se fechar? Porque não vai ter mais um ferrolho. A porta não vai mais se fechar, porque o ferrolho vai ser despedaçado em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Agora ouça, o povo de Israel, povo de Deus, separado por Deus, eles passaram por alguns cativeiros. O que é um cativeiro, bispo? É um aprisionamento. O cativeiro é uma prisão física. Então eles, por conta da desobediência, por conta deles virarem as costas para Deus,
o povo de Israel constantemente estava preso em cativeiros. E nós vemos aqui a Bíblia falando que Deus ia libertar eles do cativeiro babilônico. Aí Deus levanta um homem chamado Ciro. E aqui, isso é muito forte, querido. Isso é poderoso. Por quê? A Bíblia, esse texto de Isaías, que fala, Deus diz assim: assim diz o Senhor, ao meu ungido, Ciro. Deus está falando de Ciro 150 anos antes dele nascer. Antes de Ciro nascer, governador, antes dele nascer um dos maiores conquistadores, antes dele nascer, Deus já está dizendo que Deus tinha separado ele, que ele era ungido do Senhor, e que Deus ia usar Ciro para poder libertar o povo de Israel, para despedaçar os ferrolhos, para quebrar as portas, amarras, para poder endireitar os caminhos tortuosos e para revelar que o Senhor é Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você precisa entender o mundo espiritual. O evangelista Vinícius pregou aqui, domingo passado agora, sobre o livro do profeta Jeremias, aonde o Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de você vir para esse mundo, eu te separei, te santifiquei e te dei profeta às nações. Entenda uma coisa: você não está nesse mundo por acaso. Entenda que você não está aqui por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você está nessa igreja porque Deus tem um plano, tem um propósito para cumprir na sua vida. Você veio nesse mundo porque Deus, antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido. E você pode dizer assim: bispo, mas eu pequei, mas eu errei. Mas mesmo você errando, pecando, falhando, Deus já tinha te escolhido. Deus não te escolheu não é porque você é perfeito. Deus te escolheu não é porque você não ia errar. Não. Deus nos escolheu porque Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão para cumprir nessa terra através das nossas vidas. Então existe um propósito da sua existência. Você não está nesse mundo por acaso. Você é escolhido e separado por Deus para manifestar a glória e o poder dEle. Diga glória a Deus por isso. Você foi escolhido, querido. Você foi separado por Deus. Você não é qualquer um. Você é um instrumento nas mãos de Deus. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já estava escrevendo sobre ele. E Deus ainda diz o nome dele: Ciro. Ciro. Ouça, Deus, querido, Deus, ele é o Deus soberano, soberano de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus. Ele conhece o fim, conhece o começo. Deus já sabe de tudo. Agora nós precisamos entender isso, porque tem hora que você fica assim: oh meu Deus, por quê? Parece que Deus não está vendo. Não, Deus já sabe de tudo. Deus já conhece todas as coisas. Deus já te separou com um propósito. Deus já sabia o que ia acontecer na sua vida. Agora você precisa entender que existe um plano, existe um propósito de Deus para se cumprir nessa terra através de você. Aí a Bíblia diz assim, que Deus escolhe Ciro. Deus escolhe quem? Ciro. Antes dele nascer. Aí nós vamos ver um dos segredos para despedaçar os ferrolhos de bronze. Por quê? Ciro foi escolhido para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. O povo de Israel está cativo na Babilônia, está como prisioneiro. Eles agora estão vivendo escravos na Babilônia. E Deus, 150 anos antes de um homem nascer, chamado Ciro, Deus está liberando uma palavra profética, dizendo que Ciro iria ser um instrumento do Senhor para libertar o povo de Israel, para despedaçar os ferrolhos de bronze. Diga glória a Deus por isso. Deus te separou para despedaçar os ferrolhos de bronze. Diga amém. E aí você vai fazer. Primeira coisa, para despedaçar os ferrolhos de bronze, diz assim a palavra do Senhor, começa dizendo: assim diz o Senhor. Diga comigo, diga assim diz o Senhor. Ouça, o que despedaça ferrolho é a palavra de Deus. Você tem que parar de ficar preso na palavra do homem. Ah, bispo, mas fulano falou isso.
Ah, bispo, mas o médico disse isso. Ah, bispo, mas ciclano disse isso. A Bíblia diz: assim diz o Senhor. O texto começa dizendo: antes dos ferrolhos ser despedaçado, antes de acontecer qualquer libertação, vem uma palavra de Deus. E é a palavra de Deus, meu irmão, que traz libertação. Ah, mas o povo está falando isso de mim, o povo está dizendo isso. Meu irmão, minha irmã, não importa o que o povo pensa, não importa o que o povo fala, não importa o que o povo diz, você tem que se apegar na palavra de Deus. Não importa o que o advogado falou, não importa o que o médico falou, não importa o que o exame disse, o que importa é o que Deus diz na sua palavra. Porque o homem pode falar que não tem mais jeito, sim ou não? Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, e Marta diz o quê? Senhor, já tem 4 dias, já tem 4 dias que está morto. Aí imagine se Jesus se apegasse na palavra de Marta, na palavra de alguém que estava ali incrédula. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, qual é a questão? É que você fica: ah, porque na televisão passou da crise, na televisão falou isso, ah, porque ciclano disse isso. Você não tem que se apegar na palavra do homem, não. A sua fé tem que estar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E alguém pode dizer para você assim: ah, esse tanto de tempo que você está na igreja, você nunca se libertou. Aí você fica com isso na sua cabeça: ah, é mesmo, esse tanto de tempo que eu estou na igreja, eu não consigo me libertar. Por que você não consegue se libertar? Porque você ficou preso a uma palavra de alguém. Aí a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertar. Porque quando eu me apego na palavra de Deus, meu irmão, a minha vida é mudada. Puxa, quantas pessoas quando eu casei que diziam assim: esse casamento seu não vai durar 1 ano. Não dura 1 ano, já vai fazer 18 anos. 18 anos de casado, disseram que não iria durar 1 ano, tem 18, porque eu não me apeguei na palavra do homem. E quantas palavras já lançaram contra a sua vida, e você está preso nessa palavra de alguém que falou que você não ia ser feliz, que você não ia casar, que as coisas não iam dar certo na sua vida, que não tinha jeito. Você não tem que se apegar na palavra do homem, você tem que se apegar na palavra de Deus. Aquilo que Deus diz, é nessa palavra que você tem que se firmar. Aquilo que Deus diz, é nessa palavra que você tem que se segurar e crer que todo ferrolho é despedaçado. Porque a Bíblia diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para você. Confia na palavra dEle, confia, porque Ele pode fazer todas as coisas, amém? Qual é o primeiro segredo para despedaçar os ferrolhos de bronze? A palavra de Deus. Eu estou nem aí porque os outros falam. Quantas vezes você já ouviu testemunhos aqui de alguém que subiu assim, o doutor falou assim: ah, o seu caso não tem mais jeito. E a pessoa diz assim: tem, doutor, porque eu creio num Deus grande. Aí a pessoa bota a fé em ação, aí passa um tempo, vai lá de novo, o médico fala assim: eu não sei o que aconteceu. Realmente, humanamente eles não têm como explicar. Por quê? Porque é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. E milagre só acontece quando você coloca a palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus não fizer, nada mais faz. Meu irmão, e não tem nada que a palavra de Deus não faça. Por quê? Porque tudo que existe foi feito por meio da palavra. Tudo que existe foi feito por meio da palavra. Então, existe uma energia na palavra. Ouça isso aqui. Até na hora de comer, você tem que prestar atenção naquilo que você fala. Você pega 2 arroz, não faça isso não, mas é só para você entender. Se você falar para um arroz assim, um arroz que você fez, esse arroz não presta, esse arroz não vale. Você já viu que tem gente que compra arroz no mercado e fala assim: essa marca aí é ruim, e o arroz é ruim que só é ou não é? Eu não sei o que é, comigo não tem arroz ruim, irmão. Toda vez que eu compro, pode ser de terceira, de quarta, quando isso aqui é do bom. Eu falei: isso aqui é o melhor que existe. Quando bota na panela, que arroz é esse? Quando for, oxe, arroz de segunda, ficou bom, por causa do poder da. É certo que o arroz de primeira é melhor, é ou não é? É melhor. Aí você pega um arroz, cozinhou um arroz. Se você falar assim: esse arroz não presta, esse arroz é ruim. Se você deixar esse arroz lá, e você pegar outro arroz que você cozinhar, e você falou assim: esse arroz é bom. Você sabia que o outro arroz ele vai embolorar? Ele vai ficar ruim? Ele vai virar uma cola?
Tem gente que cozinha um arroz que o arroz vira uma cola. Porque ela já cozinha dizendo que o arroz é ruim. Eu não gosto dessa marca. Aí quando eu não estou dizendo aqui, ó, virou uma cola, gruda por conta do poder da palavra. Aí você está fazendo comida dizendo que o arroz é ruim, vai virar uma cola. Na panela aquilo ali vai grudar. Por que é? Ah, bispo, mas eu conheço. Mas a palavra tem poder. Se você pegar qualquer alimento e você declarar palavras negativas sobre aquele alimento ele vai receber aquela palavra. Jesus disse à figueira: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Ninguém nunca mais comeu fruto daquela figueira. Por quê? Porque ela amaldiçoou e secou. Quando a gente diz para as pessoas na rádio ou em qualquer lugar que a gente vai, pega o copo com água, nós vamos orar. Isso aqui é um copo com água. Isso aqui é só um copo com água. Mas quando a gente libera uma palavra, dizendo: meu Deus, coloca o teu poder nessa água, que quando essa pessoa beber, que seja a cura dela. As partículas, isso é comprovado cientificamente, as partículas aqui, as moléculas, elas mudam. Há uma mudança. Já foi examinado sobre isso, sobre o poder da palavra que é liberado sobre objetos, principalmente sobre água. Aí a pessoa toma um copo com água, daqui a pouco, cadê a dor? Sumiu. Por quê? Porque as palavras têm poder. Aí você vai comer, já vai comer reclamando da comida. Você está liberando maldição sobre a sua mesa. Você recebe o salário, aí essa mixaria, não dá para nada. Dá para alguma coisa que você ganha? Não dá, porque você fala. Não dá para nada. Você fala: não, é que vai dar e sobrar. Tem que ser assim, irmão. Ah, mas é pouco, bispo. Mas a palavra tem poder, meu irmão. Você tem que entender o poder da palavra. E principalmente se essa palavra for a palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então qual é o primeiro segredo para quebrar os ferrolhos de bronze? Para destravar os ferrolhos? Para despedaçar os ferrolhos? Qual é? É a palavra. É a palavra. A palavra é o segredo para despedaçar. Aí Deus diz assim, ainda no verso primeiro: assim diz o Senhor a meu ungido. Diga: meu ungido. Ciro não era crente. Olha o que Deus está dizendo. Ciro não é crente. E não era crente. Homem perverso, homem ruim. Ele não era crente. Deus chama ele de quê? De ungido. O que é uma pessoa ungido? O que é unção? A unção, o que é? Unção é uma pessoa separada ou capacitada para um propósito. Então a unção é para um propósito, é separada por alguma coisa. O cara não é crente, o cara ainda nem nasceu, mas Deus está dizendo que Deus ungiu ele. Ungiu ele para quê? Para uma missão, para um propósito. Deus ungiu ele para um propósito. Aí tem um monte de gente que se blinda, que arrota a santidade, e fala assim: ai daquele que toca no ungido de Deus. Irmãos, para com isso. O que a Bíblia chama Ciro de ungido? Você sabia que até Satanás foi ungido? Sim ou não? Ungido de Deus, a Bíblia diz: tu és um querubim ungido de Deus. Até Satanás foi ungido. Deus unge um ímpio para uma missão. Que é unção? Unção é uma capacitação para um propósito. O cara não está nem na igreja, o cara nem conhece Deus, o cara nem nasceu, mas Deus já havia liberado uma unção e designado ele para um propósito, para uma missão. E você precisa entender que você foi ungido por Deus para um propósito, para uma missão. Eu fui separado para isso. 17 anos meu pai tinha. Meu pai nem conhecia minha mãe. Meu pai morava lá em Itaberaba, perto de Feira de Santana ali. Meu pai foi conhecer minha mãe lá no Goiás, no Caçu, com mais de 20 anos. Meu pai com 17 anos, ele falou assim, lá em Santo Estevão, perto de Feira de Santana, limpando a casa, um garoto, minha tia me falou. Um dia eu encontrei minha tia lá em Itaberaba, ela disse assim: ô meu filho, bem que teu pai falou. Teu pai um dia, aí ela contou, teu pai um dia, quando tinha 17 anos, limpando a casa, lá em Santo Estevão, ele disse assim, morava lá na casa da minha tia, meu pai, assim: um dia que eu tiver um filho, o nome dele vai ser John Kennedy e ele vai ser pastor. Meu pai não é crente ainda. A palavra tem? Vai ser, em nome de Jesus. Profetiza ainda esse ano. Não é crente, não era da igreja, mas ele liberou uma palavra. Minha mãe também não é, ainda não é, mas vai ser crente. Não é evangélica, convertida.
simpatizante. Vocês estão entendendo isso? O poder que uma palavra tem? Onde eu estou, ele nem amigo de pastor é, nem dono de igreja, porque muita gente é um pastor, é fácil ou não é? Eu, pastor, dizer que o meu filho vai ser pastor, é óbvio. Puxa, ele está na minha casa, está vendo, eu vou declarar essa palavra sobre ele, estou trazendo ele para a igreja todo dia, mas uma pessoa que nem crente uma pessoa que nem na igreja vai, dizer que o filho vai ser pastor, isso é plano de Deus, isso é coisa que você... Agora, você acha que isso é só comigo? Com você também, diga comigo também, bicho. Diga comigo também. Diga, antes de eu nascer, eu já tinha sido separado. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido e te separado. Por quê? Foi com Ciro, foi ou não foi? Foi com Ciro, foi comigo, e é com você, meu irmão. Agora você tem que acreditar no que Deus te separou, no que Deus te escolheu. Por quê? Desde pequeno eu sempre tive um desejo de pregar a palavra de Deus. Desde pequeno eu sempre tive um desejo de ser pastor. O pastor estava pregando e eu sentado aí, garoto, criança, o pastor pregava, dentro do meu coração queimava. Eu queria ser um pastor. Eu só dizia isso. Eu queria ser um pastor. Na escola perguntavam a uns colegas: eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E você? Eu quero ser pastor. É o que dentro do meu coração. E quer ver eu ficar feliz quando eu era criança, era alguém dizer: ô pastorzinho. Ah, meu irmão, ali me completava, me realizava. Agora, aprove o Senhor isso acontecer. Aprove quem? A Deus. Dentro de você, você foi ungido por Deus. Diga glória a Deus por isso. O pastor não te ungiu, mas Deus já te ungiu. Deus já tinha te separado para uma missão. Agora você precisa se render à sua missão, ao seu propósito. Ciro foi separado para quê? Para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Ciro foi separado para quê? Para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Antes dele nascer, 150 anos antes dele nascer, Deus já tinha separado ele para isso. Dentro de você tem uma vontade de ganhar alma. Dentro de você tem uma vontade de fazer a obra de Deus, de ajudar. Se renda, meu irmão. Se renda àquilo que você foi separado para ser. Se renda ao propósito de Deus, aquilo que Deus te separou. Cada um, Deus ungiu com propósito. Tem gente que tem vontade de ajudar as pessoas a sair da droga. Deus te separou para isso. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir. Só que o diabo vai lutar para você não cumprir o propósito de Deus. Mas todos os ferrolhos vão ser quebrados em nome de Jesus, amém? Tem gente que Deus separou para ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que Deus separou para ser empresário, para manter a obra de Deus. Você sabia disso? Tem gente que Deus separou para ser rico. Essa pessoa dentro dela, mas você fala assim: então é eu. Eu bispo, eu tenho vontade de ser, mas tem gente que Deus separou para isso, para ser rico e ajudar a obra de Deus em muitas pessoas. Então todos nós somos separados com uma missão, com um propósito. Diga glória a Deus por isso. Então você precisa entender que unção é para todo mundo, sim ou não? Até esses cantores que estão no mundo aí cantando, tem uns, aí você fala: meu Deus, que isso é dom de Deus. E é dom de Deus, é ou não é? Só que Deus separou ele para a obra. Marília Mendonça era da onde? Da igreja. Deus separou ela para louvar a Deus, mas ela cantava para o mundo secular. Sim ou não? O Dinho do Mamonas Assassina, ele era da igreja. Cresceu na igreja. Mas a unção dele, o inimigo quis usar ele aonde? Lá fora. Só que a unção dele era para ser usada no altar. E quantos outros cantores, se a gente for falar aqui, Elvis Presley, que é o rei do pop, do rock, né? Você sabia que ele era crente? Começou na igreja? Estourou aonde? Lá fora. Porque a unção dele, Deus separou para a obra, mas o diabo sabia disso, aí jogou lá. Perdeu a unção? Não perdeu, continuou com a unção, com o dom que Deus deu. Mas vai ter que prestar conta daquilo que a pessoa usou a unção dela. Quantos me compreendem? Diga assim comigo: diga, eu sou ungido de Deus. Diga, eu sou separado para uma missão nessa terra. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é o seu propósito? Você vai descobrir isso na presença de Deus. Você vai descobrir isso buscando a Deus. Então esse povo vem: não toca no ungido. Até o cara que não era crente era ungido, o evangelista. Então não podia nem tocar no Ciro.
Meu irmão, e Deus separou ele. Aí Deus diz assim, ó, aí no Isaías 45: eu te tomo pela tua mão direita. Quem é o menino lá de casa que eu pego pela mão para levar por lugar? Pego na mão para sair por lugar. Por quê? Porque se deixar solto, eles quebram a cara. Quebra ou não quebra? Menino, se deixar solto, menino não pode deixar solto, tem que pegar onde? Na mão. Tem alguém que conhece melhor o seu futuro do que Deus? Não tem. Deus vem com uma palavra que ungiu Ciro e pega na mão de Ciro. Nem crente era o cara, nem convertido foi, mas Deus estava na mão. Meu irmão, você tem dúvida se Deus está seguro na sua mão? Se Deus estava segurando a mão de um cara que nem crente era, para conduzir ele, para dizer aqui, ó Ciro, aqui, vem comigo, mão direita, eu te pego pela mão direita, confiança. Se dizia uma coisa que Ciro tinha certeza, era que Deus era com ele. Você está na igreja todo dia, tem dúvida se Deus é com você? Você está na igreja e está com dúvida se Deus vai te sustentar? Você está na igreja e está com dúvida se Deus... Meu irmão, se você caiu, Deus vai lá e te pega pela mão e te levanta. Não importa, Deus vai lá e pega pela sua mão e te conduz. Isso fala de confiança. Você precisa confiar que Ele está seguro na sua mão, amém? Diga comigo, diga: eu estou seguro. Feche a sua mão, segura aí na mão de Deus. Diga: eu estou seguro pela mão de Deus. Quem é que está te segurando? A mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, você nem aqui estaria. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, é a mão de Deus que te sustenta. Aí a Bíblia diz mais, que é o que despedaça os ferrolhos. Estou seguro pela tua mão direita, irei à tua frente. Diga comigo, diga: irei à tua frente. Sabe por que muitas vezes você quebra a cara? Que você vai na frente de Deus. Deus diz assim para Ciro: Deus está dizendo para Ciro, antes dele nascer, o profeta Isaías escrevendo: eu vou na sua frente. Quem é que tem que ir na frente? É você ou Deus? É Deus. Mas tem hora que você toma a frente, por isso que você cai, por isso que você erra, porque você não conhece o caminho. Quando você não sabe, meu irmão, nem o dia da manhã, você não sabe nem o que vai acontecer daqui meia hora. Só quem sabe é Deus. E Deus diz assim para Ciro: eu irei na sua frente. Ciro colocou Deus na frente dele. Deus diz: endireitarei os caminhos, despedaçarei os ferrolhos, abrirei as portas. Quem vai abrir a porta na sua vida não é você, é o próprio Deus. É Deus que vai endireitar o seu caminho. Ah, o meu caminho é tortuoso, Deus vai endireitar o seu caminho. O seu caminho é de pedra, é Deus que vai te conduzir. Coloca Deus na frente, meu irmão. Coloca Deus como prioridade. Coloca Deus na frente. E ele diz assim: endireitarei os caminhos tortuosos. Ele diz: eu quebrarei os ferrolhos, despedaçarei os ferrolhos, as trancas. Ele vai abrir as portas na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? E para a gente orar e finalizar, e ele diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Quem é que vai te dar os tesouros escondidos? É Deus. Você está entendendo isso? Assim diz o Senhor ao meu ungido. Quem? Diga seu nome. Diga assim, diga: assim diz o Senhor ao meu ungido. Diga seu nome. Como é o seu nome? Ungido de Deus. Como? Isso. Diga: o Senhor me pega pela mão direita. Diga: e o Senhor vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos, abrindo portas. Você vai gravar isso aí. Você vai amanhecer o dia falando isso. Assim diz o Senhor. Aí você vai dizer: ao meu ungido, no caso eu vou dizer o meu nome, John Kennedy, te tomo pela mão direita. O Senhor me pega pela mão direita. Eu vou à sua frente. O Senhor vai na minha frente. O Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai despedaçar os ferrolhos de bronze. O Senhor vai quebrar toda maldição na minha vida. Você tem que ter essa palavra no seu coração, amém? Porque assim como essa palavra foi para Ciro, é para mim e para você. Você toma posse dessa palavra? E diga assim comigo: e o Senhor vai me dar os tesouros escondidos. O que são os tesouros? É a sua família,
é a sua felicidade, é a paz. A criança falou ali, é Deus. Isso mesmo. Esse é um pastor. Já está pregando junto comigo. É Deus. O seu tesouro maior qual é? É Deus. É Deus. Deus é o nosso tesouro maior. É tudo que nós temos. Então Ele vai te dar. Qual é o seu tesouro? Bispo, meu tesouro é o meu casamento. Então Deus vai te dar os tesouros escondidos. Deus vai te dar tudo aquilo que o inimigo está travando. Ele vai despedaçar os ferrolhos de bronze. Agora você precisa ter essa confiança. Confiança que Deus é contigo. A confiança que Deus te separou para libertar as pessoas, para ser liberto, porque você ficar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, bispo. Bispo, a minha vida não muda. Vai mudar? Não vai não. Não muda não. Você ficar se maldizendo, achando que sua vida foi... Eu não. Eu nasci para ser um homem abençoado, bem-sucedido. Eu nasci para ser um instrumento do Senhor. Deus usou Ciro, sim ou não? Era crente? Não foi não. Não foi crente não. Mas Deus escolheu a ele. E assim Deus escolhe a mim e você, amém? Deus vai te usar para libertar a sua casa, sua família. Semana que vem, eu não estou passando hoje. Por quê? Porque hoje é o início da campanha. Semana que vem eu vou trazer um ferrolho, um formulário da campanha, um ferrolho, e você vai notar qual é os ferrolhos que você quer que sejam despedaçados na sua vida. Você vai notar quais são os tesouros que você quer conquistar, e você vai subir no altar. Você vai contar nessas semanas as portas que Deus vai abrir na sua vida: porta da prosperidade, porta da vida sentimental, porta de libertação, tesouros que você dizia: bispo, meu casamento estava destruído, Deus restaurou. Bispo, a minha saúde estava destruída, Deus mudou. Bispo, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, Deus vai restaurar. Deus vai quebrar toda a maldição na sua vida, em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo, diga: assim diz o Senhor. Diga: meu ungido. Diga o seu nome. Diga: o Senhor me toma pela mão direita. Diga: o Senhor vai à minha frente, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos, despedaçando os grilhões. Diga: o Senhor me entrega nessa noite os tesouros escondidos. Diga: e todos saberão que o Senhor é Deus para todos sempre. Fique de pé que eu quero orar por você. Essa palavra veio para Sírio e está vindo para mim e para você nessa noite. Você é ungido de Deus, você é separado. Eu queria convidar vocês a vir aqui à frente, por gentileza. Vem aqui que a gente vai ungir vocês. Ungido é uma pessoa o quê? Separada. Os obreiros, eles vão me ajudar, vão ungir vocês. Mas essa unção é só confirmando aquela unção que Deus já tinha te dado antes de você nascer. E bispo, vai me ungir a pastor aí? O que é? Não. Nós só vamos declarar a unção de Deus que já está sobre a sua vida. Cada um foi separado para alguma coisa. Cada um foi escolhido para Deus para alguma coisa. Talvez você foi separado para libertar o seu marido. Talvez Deus te escolheu para mudar a sua história, a história da sua família. Talvez Deus te escolheu para mudar a história de uma cidade. Deus escolhe um homem que nem do povo hebreu é, que nem do povo de Israel é, para libertar o povo de Israel. Você entende isso? Deus escolhe a gente, irmãos, para ajudar outras pessoas, para libertar outras pessoas. Tem gente que através de você vai ter a história mudada. Gente que está em cativeiro, preso. Deus vai te usar para libertar essas pessoas em nome de Jesus, amém? E Deus vai usar a gente para libertar a sua casa, a sua família. E Deus pode usar você também. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas daqui a pouco nós vamos orar ungindo vocês. Mas eu quero dizer para você: você é escolhido de Deus. Você foi separado antes no ventre da sua mãe. Talvez passe na sua cabeça que as coisas não vão dar certo, que Deus não é contigo. Mas o Senhor me trouxe aqui através dessa palavra para dizer: o Senhor te pega pela mão direita. É o Senhor que vai à tua frente. É o Senhor que luta as tuas guerras. O Senhor nessa noite está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombre. O Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a sua vida. Tire o medo do seu coração. Você é ungido, você foi separado por Deus para um propósito, uma missão especial.
e aquilo que Deus te separou vai se cumprir na sua vida. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha escrito sobre mim e sobre você. Deus já tinha escrito sobre esse culto que você estaria aqui, e você precisa se render ao propósito de Deus. Feche os teus olhos, se renda a Deus de todo o seu coração neste momento. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Adore o Senhor neste momento. Feche seus olhos. Os obreiros podem ungir as pessoas, declarando que elas são ungidas, separadas por Deus. Pai, nós ungimos os teus filhos, Pai, nessa noite, declarando a quebra de todas as maldições, declarando, meu Deus, anulado todo o poder do diabo sobre a vida dos teus filhos. Pai, que um novo tempo possa vir sobre a vida deles. Pai, cancela, anula toda maldição, anula todo o poder do inferno, anula toda praga, tudo aquilo que não vem do Senhor sobre a vida deles. Nós cancelamos, meu Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que essa unção seja a unção que despedaça todo jugo, que essa unção seja a unção que quebra toda maldição, que anula toda palavra maldita, que essa unção seja uma unção de vitória. Que o Senhor, meu Pai, possa endireitar o caminho desse homem, que o Senhor possa endireitar o caminho dessa mulher. Deus, que o Senhor possa mudar a história do teu filho, que o Senhor possa mudar a história da tua filha. Meu Deus, nós queremos declarar a unção do Senhor. Este homem, esta mulher que está aqui nessa noite, foi escolhido para o Senhor, foi separado pelo Senhor para um propósito, para uma missão. Assim como o Senhor separou a Ciro, meu Deus, assim como o Senhor escolheu ele e deu a ele vitórias, e deu a ele conquista, e deu a ele tesouros, que assim seja na vida deste homem, que assim seja na vida dessa mulher, que durante essas 12 semanas,
12 sexta-feira, meu Pai, que os ferrolhos venham ser despedaçados, meu Deus, que os ferrolhos venham ser destruídos, meu Deus, e que o teu poder, meu Pai, venha se manifestar na vida dessa pessoa, que os tesouros do Senhor venham, ó Deus, venham sobre ela, que aquilo que é tesouro para essa pessoa, que ela possa receber nessa noite, Pai. Pai, eu quero orar, meu Pai, e declarar um novo tempo, uma nova história na vida desse homem, na vida dessa mulher. Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: eu rejeito, diga: eu cancelo toda palavra maldita lançada contra a minha vida. Diga: eu cancelo toda obra de feitiçaria que foi feita contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Diga: eu fui ungido, separado por Deus para uma missão, para um propósito. Diga: o Senhor é quem tem me guardado. Diga: o Senhor é quem vai à minha frente. Diga: Deus esteja à frente dos meus sonhos, dos meus projetos. Diga: Deus, que o Senhor esteja à frente da minha vida, me guardando, me protegendo, me livrando de todo mal. Diga: Senhor, me guie aos caminhos retos. Diga: Senhor, que a tua vontade se cumpra na minha vida, e eu tomo posse de todos os tesouros que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Ouça, sexta-feira que vem, pode ficar aí, sexta-feira que vem, acende aí para mim a todas. Sexta-feira que vem nós vamos passar os ferrolhos e o outro formulário tudo junto. Você vai anotar. Hoje é só o início da campanha, você vai começar a anotar a partir da semana que vem, amém? Hoje eu só queria que você tivesse a consciência que você é ungido por Deus. Se você não decorar, você vai pegar Isaías 45. Isaías quanto? 45. Você vai abrir amanhã de manhã, antes de ir para o trabalho, para qualquer lugar, você vai pegar e vai ler. E você vai declarar o que está dizendo: assim diz o Senhor, ao meu ungido. Aí você vai falar o seu nome. Ele me toma pela mão direita. Você vai declarar para você: ele me toma pela mão direita. Diga: o Senhor vai à minha frente. Você vai declarando: o Senhor, ele endireita os caminhos tortuosos, ele abre as janelas, ele abre as portas, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Você vai declarando, porque o Senhor, ele vai despedaçar os ferrolhos na minha vida. E você vai declarar: o Senhor vai me dar os tesouros escondidos, e o nome dele vai ser exaltado, em nome de Jesus, amém? Hoje você vai sair daqui nessa certeza: você foi ungido por Deus e separado para uma grande missão, uma grande obra. Você crê nisso? Diga amém. Você crê que Deus está segurando a sua mão? Por isso que você só está aqui hoje porque foi Ele que te trouxe, amém? Tá, domingo, amanhã tem encontro, não tem? Fala aqui do encontro aqui, evangelista. Ah, a voz dele, a garganta dele está um pouco devagar. Quem é jovem aí, dá uma glória a Deus. Deixa eu dizer para você, nesse ministério, jovem é de 0 a 100. Você tem mais de 100 ou menos de 0? Então vamos lá, quem é jovem aí, dá uma glória a Deus. Amém. Encontro jovem amanhã, um bate-papo, não é culto não, é um bate-papo, uma roda de conversa, e você que é jovem não pode faltar, é muito bom. Domingo de manhã, que hora? 8h30 da manhã. Deixa eu dizer para você o que é libertação, que tem muita gente que não entende. Tem gente que pensa assim, ó, libertação, o demônio saiu, estou liberto. Está liberto quando o demônio sai, sim ou não? Quando uma pessoa tem um demônio, que o demônio sai dela, ela está liberta? Não, por quê? Porque o demônio pode voltar, sim ou não? E volta. Tem gente que o demônio sai, aí você diz: moço, fulano estava na igreja ontem lá, o demônio saiu dela e já está aqui no bar de novo, já está na droga, já está... porque o demônio saiu, mas voltou. O que é libertação? Libertação é quando a pessoa se enche de Deus. Que quando a pessoa se enche de Deus, o demônio vai voltar? Não vai. Quando a pessoa se enche de Deus, a fé dela aumenta. Quando a pessoa se enche de Deus, a vida dela é outra. Por quê? Porque ela passa a ter experiências sobrenaturais com Deus. Domingo de manhã é o principal culto desse ministério, que é o culto de você buscar o Espírito Santo, buscar unção, buscar a capacitação de Deus, porque unção é capacitação de Deus. Tem algo na sua vida que você não consegue. Você diz assim: não, eu tentei, já tentei, eu não consigo. Está faltando o quê? Unção. Porque a unção faz você conquistar aquilo que você não consegue.
Sansão tinha uma força sobrenatural, era uma unção de Deus sobre a vida dele, sim ou não? Sansão era o homem mais forte do mundo, porque ele ia na academia, sim ou não? Não. Por que Sansão era o homem mais forte do mundo? Porque sobre a vida dele havia uma unção de Deus. Então uma pessoa com a unção de Deus, ela vence ou não vence? A pessoa com a unção de Deus, ela tem uma força fora do comum, uma força sobrenatural, que uma pessoa natural não consegue. Por quê? Porque é uma unção, uma capacitação. Domingo de manhã, 8h30, você vai vir. E domingo à noite, nós temos o culto da família. Nós vamos começar uma nova campanha. E eu quero que você participe dessas campanhas em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a evangelista Patrícia, ela vai orar e depois ela vai me ajudar. Irmãos, me perdoe, eu nunca adiei um sorteio tantas vezes. Esse sorteio do bode já foi adiado 2 vezes. Acho que foi a primeira vez que eu adiei um sorteio 2 vezes aqui na igreja. E eu nem gosto de... E esse bode deu trabalho. Mas hoje nós vamos sortear o bode. Que é bode, né, evangelista? Bode não tem jeito. Bispo, para que esse sorteio? O sorteio, a gente passou os bilhetes já tem uns meses, que é com o pessoal que vender para ir para o congresso trazendo a arca. Bispo, eu quero comprar. Eu vou dar 5 minutos depois, quem quiser comprar, depois você paga, para você procurar um dos obreiros, alguém aí. E depois que acabar aqui, se você quiser ficar, amém. De repente você não comprou e você, não, eu quero ir embora para casa, amém. Mas se você quiser ficar, acompanhar o sorteio, vai ser rapidinho. A evangelista Patrícia vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa, e depois ela vai fazer o sorteio para a gente, amém? Quem não prestou conta, já procura logo a bispo ali, que é para você entregar os bilhetinhos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Amém. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. E creio que o Senhor falou a cada coração, Jesus. Pai, em nome de Jesus, leve cada um de nós em paz nos nossos lares, nos dando uma noite abençoada, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Os visitantes, eu vou pedir para entregar lá no final para vocês um cartãozinho com o número do WhatsApp. Manda um oi lá para você receber mensagem de fé. Vai embora não, que vai ter o sorteio. Evangelista, faz esse sorteio para nós aqui. Traz os bilhetes aí. Tem alguém que vai querer ainda o bilhete? Traz uma caixa aí e uma criança. Convida uma criança. Bora, gente. Quem quiser levar o bode para casa, ainda tem aqui, ó. Bora lá.